As variáveis de fase são três: disparo, limite e ciclagem. Eu vou começar a falar sobre a variável de fase disparo. Durante a ventilação mecânica invasiva, uma variável de disparo pré-determinada deve ser alcançada para iniciar a inspiração. Essa variável pode ser o tempo, a pressão ou o fluxo. Eu vou começar a falar então sobre o disparo a tempo. Observe aqui no SDVM que a modalidade ventilatória usada é a modalidade VCV no modo controlado, em que o ajuste da sensibilidade está desativado e não há em nenhum ciclo ventilatório a pressão, a queda da pressão muscular, que é aqui representada por esta linha vermelha e onde a seta laranja está mostrando que não há queda da pressão muscular. Isso significa, portanto, que não há esforço inspiratório do paciente no ciclo ventilatório. Portanto, a janela de tempo de disparo, ou seja, o que é a janela de tempo de disparo? O disparo acontece neste momento e quando é que vai ocorrer o outro disparo? Ou seja, a janela de tempo de disparo é o tempo entre um disparo e outro, é o tempo entre o início de um ciclo ventilatório e outro novo ciclo ventilatório. Nesta situação aqui, como esse disparo ele é feito pelo próprio ventilador mecânico, que vai iniciar um ciclo ventilatório após um tempo pré-determinado de acordo com a frequência respiratória programada pelo operador do ventilador mecânico. Então, a janela de tempo de disparo, ou seja, um disparo e outro disparo, ou seja, um ciclo ventilatório até um outro ciclo ventilatório, ele terá que ser calculado por essa forma, ou seja, o tempo de um ciclo é igual a 60 dividido pela frequência respiratória pré-ajustada. Nesta situação, então, a janela de tempo de disparo, ou seja, cada ciclo acontece em 5 segundos. Entre um ciclo ventilatório e outro se passa 5 segundos. Se ao final desses 5 segundos não houver nenhuma queda da pressão muscular, não houver, então, esforço inspiratório do paciente, o ventilador liberará um ciclo ventilatório, ou seja, irá disparar. Esta forma de disparo está presente somente nos modos controlados. Agora eu vou falar sobre o disparo à pressão. Observe no SDVM que a modalidade ventilatória é VCV, mas que o modo agora é assistido controlado e que a sensibilidade está ativada à pressão. No disparo à pressão, o ventilador mecânico inicia uma fase inspiratória ao detectar uma queda na pressão nas vias aéreas do paciente. Observe essa queda sinalizada pelas setas brancas, devido ao esforço inspiratório do paciente. Observe aqui as setas laranjas indicando esse esforço inspiratório, a queda na pressão muscular. Assim, o ventilador mecânico entende que o paciente realizou esse esforço inspiratório e um ciclo ventilatório terá início. Se essa queda na pressão das vias aéreas atingir o limiar de disparo definido pelo operador do ventilador mecânico por meio do ajuste da sensibilidade à pressão. Mas o que seria esse limiar de disparo à pressão? O limiar de disparo à pressão representa quanto abaixo da PIP, a PIP aqui está ajustada em 5 centímetros de água, então quanto abaixo da PIP, a pressão de vias aéreas deve ficar para disparar o ventilador. Por exemplo, aqui nesta situação simulada, a sensibilidade inspiratória ajustada foi de menos 2 centímetros de água e com a PIP de 5. Isso significa que para o ventilador disparar, ou seja, ter essa queda na pressão das vias aéreas e aí disparar, esse esforço precisa fazer a pressão cair de 5 centímetros de água, que é a linha de base, para 3 centímetros de água, porque 3 centímetros de água são 2 centímetros abaixo de 5. 5 menos 2, que foi ajustado pelo operador aqui na sensibilidade à pressão, são 3 centímetros de água. Portanto, o limiar de disparo é essa queda de pressão a partir da linha de base para que ocorra o disparo e o início de um ciclo assistido controlado.
Então, agora eu vou falar sobre o disparo a fluxo. Observe que está na modalidade VCV e também precisa estar no modo assistido controlado para que se possa ajustar a sensibilidade a fluxo, ativar a sensibilidade. Nesse tipo de disparo, há um fluxo inspiratório basal contínuo no circuito do ventilador mecânico. Esse fluxo basal enviado pelo ramo inspiratório do ventilador mecânico deve retornar pelo ramo expiratório. Caso o paciente realize um esforço inspiratório, indicado aqui pela queda da pressão muscular e as setas laranjas mostrando a queda da pressão muscular, ocorrerá sequestro da parte do fluxo enviado no ramo inspiratório, causando a diferença entre o fluxo inspiratório e o fluxo expiratório. Quando essa diferença entre o fluxo inspiratório e o fluxo expiratório alcançar o limiar de disparo estabelecido pelo operador do ventilador mecânico por meio do ajuste da sensibilidade inspiratória, o ventilador então entende que o paciente realizou esforço inspiratório, abrindo a válvula inspiratória, dando início a um novo ciclo ventilatório. Atenção, mesmo quando o disparo é a fluxo, mostrando aqui, esse é o ponto que mostra o disparo a fluxo, ocorre a queda da pressão inspiratória no ciclo ventilatório, conforme eu mostro aqui pelo pointer. Também vai acontecer aqui a queda. A próxima variável de fase é limite. Limite é a manutenção do valor de uma variável pré-determinada durante toda a fase inspiratória. Essa limitação será de acordo com a modalidade ventilatória escolhida. Então, vamos entender como o limite funciona, começando pelo limite a fluxo. Como o nome já diz, a limitação a fluxo, ela é a variável que o valor será mantido durante toda a fase inspiratória. Então, o fluxo, ele vai ter um valor já pré-ajustado. Nesta situação de 40 litros por minuto, ele atinge esse valor pré-ajustado e, como consequência, vai ocorrer o aumento da pressão na via aérea. O fluxo, ele é constante até o volume corrente ser atingido. Depois que o volume corrente estabelecido de 500 mililitros for atingido, o fluxo, então, ele decai e atinge o seu pico antes do final da inspiração. Essa limitação é encontrada na modalidade VCV. Agora eu vou falar então sobre limite à pressão. Na limitação à pressão, a variável que terá seu valor mantido é a pressão. A pressão, ela vai controlar a amplitude do fluxo durante a entrega do volume corrente. Vamos entender isso na imagem? Observe que quando a pressão atinge o seu valor pré-estabelecido, qual é o valor pré-estabelecido? 13 centímetros de água, 8 de delta pressórico e 5 de PIP. Então, quando atinge o seu valor pré-estabelecido de 13 centímetros de água, o fluxo atinge o seu pico. Observe aqui na imagem, atingiu 13 centímetros de água e o fluxo atingiu o seu pico. E em seguida, o valor de fluxo começa a decair e a fase inspiratória chegará ao fim aqui neste ponto. Quando o tempo inspiratório pré-estabelecido de 1 segundo, o tempo inspiratório de 1 segundo foi atingido. Daqui a pouco eu vou detalhar sobre isso quando eu falar sobre ciclagem a tempo. Observe que, então, a entrega de volume corrente, aqui vai acontecer a ciclagem, porque terminou o tempo inspiratório de 1 segundo pré-estabelecido. Então, observe que a entrega de volume corrente termina e todas as variáveis ventilatórias de volume, fluxo e pressão vão voltando para a linha de base. O pico de fluxo, ele vai atingir o seu valor pré-determinado antes do final da inspiração. Ele atinge aqui os 13 centímetros de água e o final da inspiração se dá neste ponto. Essa limitação é encontrada na modalidade PCV e PSV. E agora, a última variável de fase, ciclagem. Durante a ventilação mecânica invasiva, uma variável de ciclagem pré-determinada deve ser alcançada para iniciar a expiração. Essa variável pode ser o volume, o tempo, o fluxo ou a pressão. E aí, cada modalidade ventilatória apresenta sua forma de ciclagem. Eu vou começar a falar sobre a ciclagem a volume. A ciclagem a volume ocorre quando o volume corrente estipulado, que nesta situação é de 500 mililitros, é alcançado em velocidade determinada pelo fluxo inspiratório. Então, observe aqui que quando o volume corrente de 500 mililitros é alcançado,
lado, observe que ocorre a ciclagem. Aconteceu aqui, o volume corrente de 500 mililitros foi atingido e então ocorreu a ciclagem. É a forma de ciclagem da modalidade VCV. E então agora tem a ciclagem a tempo. Na ciclagem a tempo, após atingir seu valor máximo, a pressão de pico, que é de 13 centímetros de água, 8 de delta pressórico, mais 5 centímetros. Então, após atingir a sua pressão de pico, a pressão inspiratória é mantida constante durante toda a fase inspiratória, até que seja atingido o tempo inspiratório ajustado, que nesta situação é de 1 segundo. Quando o tempo inspiratório pré-determinado pelo operador do ventilador mecânico é atingido, ocorre a abertura da válvula expiratória, ou seja, acontece a ciclagem. Então, neste momento, acontece a ciclagem e a pressão na via aérea volta para o valor de PIP, que neste cenário é de 5 centímetros de água. É a forma de ciclagem da modalidade PCV. E agora eu vou falar sobre a ciclagem a fluxo. A ciclagem a fluxo ocorre quando o fluxo inspiratório chega a uma determinada porcentagem de seu pico. Normalmente, esse valor está fixado em 25%, mas alguns ventiladores mecânicos mais modernos permitem o ajuste do valor dessa porcentagem, desse percentual de ciclagem. O SDVM ele permite esse ajuste. Eu vou deixar aqui em 25%, para mostrar que o pico de fluxo nesta situação simulada, ao colocar o cursor, é de 89 litros por minuto. E ocorre a ciclagem quando ele atinge os 25%, ou seja, 22 litros por minuto. Então, esta forma de ciclagem, ela ocorre na modalidade PSV. Há também a ciclagem à pressão, só que em ventiladores mais modernos, esse tipo de ciclagem ele não é mais utilizado. Essa forma de ciclagem ela está presente somente em ventiladores do tipo Bird Mark 7. Por isso, não vou mostrar nada a respeito da ciclagem à pressão nesse vídeo.